Olá a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, esse assunto é um assunto que eu até comentei com vocês e eu acredito que vocês também já tenham visto, né? Dada a maturidade que vocês apresentaram nos os exercícios propostos na aula passada, tá? Bom, já cheguei até a comentar com vocês. O que a gente vai ver hoje é o famoso MOVE, ou movimento uniformemente variado, ok? Bom, movimento uniformemente variado, nós não temos mais do que uma velocidade constante. Então, a minha velocidade, ela sofre variação, ou ela varia. Ela varia em função da aceleração, A. Tem esse novo termo chamado aceleração, tá? Então, quando V e A, olha só, imagine meu carrinho, certo? Quando eu tomo o sentido da velocidade para cá, V, e a aceleração é para cá também, olha só, eu tenho um movimento acelerado, a velocidade aumenta. Certo? Quando eu tenho o contrário, ou seja, o meu carrinho, ele se movimenta, mas a minha aceleração, ela é contrária, eu tenho o quê? Uma desaceleração, ok? Desaceleração. Isso acontece diminuindo a velocidade do móvel, ok? Bom, então aqui, para a gente começar, eu preciso definir alguns termos que a gente sempre vai usar na física, ok? Olha só, o S0 é sempre espaço inicial. Ele é medido em metros. Eu tenho o S, que é espaço final. Bom, V0 é a velocidade inicial. Velocidade dada em metros por segundo. E a velocidade final é V. Também dado em metros por segundo, ok? Tem outro termo que é o T, tempo. Nós medimos o tempo na física, no sistema internacional, em segundos, ok? Então, ó, a aceleração também faz parte disso, tá? A aceleração é igual a metros por segundo. Lembra que eu falei desse exemplo aqui, tá? Movimento uniformemente variado é visto em várias situações. Um carro acelerando, um carro desacelerando. E vocês têm que pensar também em um outro termo. O movimento uniformemente variado também é chamado de movimento uniformemente acelerado. Ou seja, a aceleração é sempre uniforme. A velocidade ela aumenta constantemente, ok? Se a velocidade não aumentar constantemente, não significa que é um movimento uniformemente variado. É um movimento variado, mas não uniformemente. É um movimento acelerado, mas não uniformemente. Ou seja, a aceleração ela é constante. E aí entram os nossos gráficos, ó. Deem uma olhada. Quero que vocês vejam de início só os da linha de cima ali, ó. Vejam só essa da primeira linha aqui, ó. Olha só, eu tenho isso aqui como um movimento uniforme, tá? Ou seja, o espaço está variando com o tempo, certo? Se eu pegar ΔS por ΔT, eu acho a velocidade. O gráfico que seria representado desse movimento seria uma velocidade, um valor de V constante em todo o tempo. E a aceleração, bom, a gente está no movimento uniforme, né? Não teve mudança de velocidade, então a aceleração ela fica como sendo uma reta em zero, ok? Não tem valor. Bom, se fosse um movimento
movimento uniformemente variado, a gente percebe que o espaço ele não cresce mais uniformemente. Ele cresce o quê? De um jeito diferente, de um jeito um pouco mais rápido, fazendo uma curva, uma parábola, tá? E essa parábola, já falei para vocês, quando a concavidade dela está para cima, é que significa que a minha aceleração é maior que zero. Existe caso quando ela está para baixo? Existe, ó. Nesse caso aqui, então a aceleração é menor que zero, tá? Logo eu vou chegar lá e explicar para vocês esses riscos que eu fiz. Bom, então aqui no caso, a minha velocidade aumenta. Aumenta como? Uniformemente. Olha lá, ó, espaço antigamente aumentava uniformemente. Agora quem aumenta uniformemente é a velocidade, certo? Antes quem era constante era a velocidade. No movimento uniformemente variado ou movimento uniformemente acelerado, a aceleração ela é constante, é um valor que não muda, ok? Bom, tem o último caso então que eu falei para vocês. Se eu falei da concavidade para cima, eu preciso falar da concavidade para baixo, tá? Olha só, concavidade para baixo, isso é o meu gráfico, tá? Esse gráfico aqui significa que a minha aceleração é menor do que zero. Tudo bem? Se a aceleração é menor do que zero, significa que a velocidade está diminuindo, tá? Olha só, então aqui, ó, vocês percebem que o gráfico ele já não está mais se comportando como aquele gráfico de cima. O espaço não está diminuindo constantemente. Ou seja, passa a ser o quê? Uma parábola virada para baixo ou uma parábola virada para cima, tá? Reflexo do quê? De uma função do segundo grau. Aqui é uma função do primeiro grau e aqui já é uma função do segundo grau. É uma parábola, certo? Já é uma função que envolve mais de uma resposta. Mas enfim, olha só. Agora aqui, em relação à velocidade, se eu tenho uma aceleração negativa, a velocidade vai diminuindo, certo? Ela começou no V0 aqui, vai diminuindo até que ela chega a zero e depois inverte o sentido de movimento. Mas a questão é, a aceleração negativa faz com que a velocidade vá para o outro lado. Se a aceleração, como eu expliquei aqui nesse caso, está do lado do móvel, então o que? Ele vai adquirir uma velocidade maior. Se a aceleração está contrária, ou seja, o móvel está para a direita e ela está para a esquerda, significa que essa velocidade ela vai diminuindo, até que ele vai começar a voltar. E voltando, a aceleração na volta ela vai estar apontando para a esquerda e a velocidade vai estar apontando para a esquerda também. E na volta passa a ser movimento acelerado, certo? Mas nesse caso aqui, ó, existe uma desaceleração, ok? Movimento uniformemente acelerado. Então, ó, vamos lá. O que eu quero para vocês agora é mostrar as equações e as funções que a gente vai utilizar. Para isso, eu preciso muita dedicação de vocês e seriedade em relação aos estudos, tá? Bom, vocês podem achar que é uma coisa muito besta, uma coisa muito boba, mas eu vou mostrar para vocês as funções do movimento uniformemente variado, tá? São elas. Vamos lá. Lembra que a gente tinha no movimento uniforme a função do espaço? Antigamente a nossa função era do sorvete, S igual a S0 mais VT, tá? Mas a nossa equação do espaço agora, tá? Ela é uma equação um pouco mais elaborada, é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o gráfico vocês já viram que é uma parábola. Então, ó, S é a fórmula do sorvetão, você já deve ter ouvido falar dela. S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ok? Essa é a minha primeira função. Bom, revendo lá, ó, S0 espaço inicial, V0 velocidade inicial, A de aceleração, T de tempo e S de espaço final. Ok? Essa é uma das 4 equações que eu vou mostrar para vocês. Ok? Bom, nessa equação aqui, ó, existe uma falta. Falta um elemento aí. Falta a minha velocidade final, ok? Pegue, faça uma tabelinha com isso na hora que forem resolver os exercícios, tá? Não despreze essas equações. No mais, movimento uniformemente variado fica simples quando vocês fazem desse jeito. Temos outra equação, a famosa equação de Torricelli, ok? A equação de Torricelli é dada pela seguinte expressão: v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS.
ΔS é variação de espaço, tá? Espaço final menos espaço inicial. Então, ó, na equação de Torricelli, tá? Existe também uma falta. E nesse caso, é a falta do tempo. Não tem tempo aí. Falta T. Ok? Bom, existe uma função para velocidade. Lembra? S era igual a S0 mais VT. Por quê? Olha só. Eu tinha com o gráfico o quê? Uma curva aumentando, certo? De um jeito que? Linear. Mas agora eu tenho a velocidade aumentando de jeito linear. Então quer dizer que a velocidade agora vai ter uma função parecida com a função do espaço. Ou seja, S era S0 mais VT. Agora, V vai ser V0 mais AT. Ok? Porque agora a velocidade aqui aumenta constantemente, como o espaço aumentava. Então, ó, velocidade é igual a V0 mais AT. Certo? Tem até frasezinha do vovô é ateu, para lembrar da fórmula, mas eu prefiro desse jeito. V é igual a V0 mais AT. O que falta na minha equação? Falta espaço, ok? Falta meu famoso S. Ok? E no final, o que eu quero mostrar para vocês é a minha função. É a função da velocidade média. Olha só, imagine que vocês tenham um gráfico, que é que nem aquele gráfico que eu mostrei lá, da velocidade. Então, ó, vocês vão ter a velocidade aqui, e vocês vão ter o t aqui, ó. Vocês vão ter o tempo aqui, ó. Então, você sabe que o movimento uniformemente variado aumenta constantemente, certo? Então, ó, veja bem, eu quero saber, por exemplo, o valor da velocidade em dois trechos distintos. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, tá? Ok? Eu vou chamar isso aqui de velocidade inicial, V0, e isso aqui de velocidade final, V. Tudo bem? Olha só, eu vou colocar dois valores aqui, ó, T' e T2'. Não importa o meu T, tá? Eu quero saber o valor médio disso aqui, sendo que ele varia constantemente. O que seria uma média? Imagine que você tenha duas provas, e numa prova você tirou 8, e na outra você tirou 10, certo? Na prova 1 você tirou 8 e na prova 2 você tirou 10. Como você acha a média aí? A média você soma P1 mais P2 e divide por 2, certo? No meu caso seria 8 mais 10 dividido por 2. Isso aqui dá 18 dividido por 2, que é igual a 9, ok? Então o meu valor seria 9. Se aqui fosse 8 e aqui fosse 10, o valor aqui seria 9 também. Então, ó, no meu caso, quando eu quero achar a velocidade média no movimento uniformemente, eu tenho um jeito mais simples de encontrar. Ou seja, a velocidade média é igual à velocidade final, que é o Vzão, mais o V0 dividido por 2. É simplesmente a média aritmética. Mas eu também falei para vocês o seguinte, imaginem agora que eu tenho um carro, e esse carro, meu Deus, que carro feio. Imagine que eu tenho um carrinho, e esse carrinho ele vai viajar numa rodovia, tá? E aí eu nem vejo o que acontece no carro, eu tô esperando ele lá no ponto final, tá? Tô esperando ele aqui, eu vou marcar o tempo de viagem dele, tá? Ele começou aqui, eu sabia que ele tinha saído daqui, e dane-se, desculpa eu falar desse jeito, mas eu não quero nem saber o que aconteceu com ele. Se ele acelerou, se ele parou, se enguiçou, se quebrou a roda. A única coisa que eu vou fazer no final é ver o tempo que ele teve. Ou seja, eu vou fazer a divisão de ΔS por ΔT. Ah, o carro não estava viajando, parou no restaurante, o cara resolveu comprar
resolveu comprar um refrigerante, resolveu tomar uma cerveja, enfim, qualquer coisa tenha acontecido. Isso não me interessa. A minha velocidade média sempre vai ser ΔS por ΔT. Então isso aqui, ó, V mais V0 sobre 2, é igual a ΔS sobre ΔT. Também para o movimento uniformemente variado. A velocidade média é sempre a distância em função de tempo. Então, sendo acelerado ou não sendo acelerado, tendo o cara bebendo cerveja, ou o cara bebendo guaraná, ou fazendo as coisas no meio do trajeto, o que me importa é a divisão do espaço sobre tempo. Então, aqui uma quarta função que eu acho legal vocês usarem. Olha só, da minha velocidade média, ou seja, o ΔS sobre ΔT é igual à velocidade média. Então, ele é igual a V mais V0 dividido por 2, tá? Fica aí uma quarta função para vocês, tá? Ela é muito útil. Normalmente, a física, os livros sempre trabalham com esses três, mas essa função aqui, ela ajuda demais. Ela é excepcional. Não desfaçam dela, ela vai ajudar vocês. Então, nesse meu caso aqui, ó, eu não tenho aceleração, certo? Não está mencionado aceleração aqui. Então, falta a famosa aceleração, ok? Bom, agora, além das equações que são extremamente importantes e que a gente vai usar sempre, eu sempre vou deixar isso aqui copiado para resolver um exercício. Vamos criar um padrão, tá? Vamos criar um padrão de resolução. Eu sempre quero que vocês façam o seguinte. A gente vai fazer uma bolinha no começo e uma bolinha no fim, ok? Isso é o meu móvel. Essa bolinha representa a minha partícula, o meu corpo extenso, o que tiver em movimento uniformemente variado, tá? Então, como existem mudanças, eu vou verificar o quê? A velocidade inicial, a velocidade final. Vamos fazer esse padrão, vamos ter esse toque, vamos ter essa mania de resolver esses exercícios dessa maneira. Olha só, aqui eu tenho uma velocidade inicial, certo? O meu carrinho pode partir com uma velocidade inicial. E aqui também tem um espaço inicial, é a origem de onde ele partiu. Terminando o trajeto, ele vai ter uma velocidade final, ok? E ele vai estar com uma velocidade, desculpa, ele vai estar no espaço final, certo? Beleza. O que mais que eu vou cobrar de vocês? Bom, a questão aqui é que a gente tem o tempo e a aceleração. Eu costumo fazer assim, ó. Eu coloco aqui as outras variáveis, t e a, ok? No meio ali. Sempre desenhe esse esquema antes de resolver um exercício de movimento uniformemente variado. Porque vocês não estão perdendo tempo, vocês estão sendo práticos, ok? Fazendo isso daqui, você, durante a leitura do exercício, você já vai atribuindo V0, V final, S0, S final, T. Você vai ver o que faltou, o que ele não deu, o que ele não aplicou, o que ele quer e com qual equação você vai trabalhar. Então sempre façam esse desenho aqui, tudo bem? Então, ó, assim fica a aula de movimento uniformemente variado, tá? Assim fica a aula do nosso Move. Nos próximos vídeos estarei realizando exercícios com vocês para que a gente consiga, né, entender